Olá, seja bem-vindo ao Política em Foco, um programa que você já conhece, que discute os principais assuntos discutidos na Assembleia Legislativa durante a semana, seja no plenário, nas comissões, enfim, nos gabinetes dos parlamentares. No programa de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o projeto que cria um programa de eficiência energética em Santa Catarina, com o objetivo de estimular programas de energia sustentável. Vamos falar sobre o projeto que reorganiza o Corpo de Bombeiros Militar e também sobre falas dos deputados estaduais a respeito de investimentos em saúde e educação. Eu vou conversar sobre esses assuntos com os meus colegas do Piara Boschi, do piara.net, e com a Karina Manarim, do carinamanarim.com.br. Obrigado pela presença de vocês. Gadotti, é sempre um prazer estar aqui contigo, colega de várias redações, e vamos colocar os assuntos em dia aqui sobre o nosso Legislativo catarinense. Eu agradeço o convite, sempre importante estar aqui para discutir, os assuntos do Legislativo catarinense. Vamos começar falando então sobre eficiência energética, sobre energia, sobre energias renováveis e sustentáveis, né? A CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, acabou de aprovar esse projeto do deputado Thiago Morastoni, do Podemos, que cria incentivos para que programas desse sentido sejam criados e expandam em Santa Catarina. Karina, eu queria que tu falasse um pouquinho da importância desse projeto, da avaliação desse projeto para a economia, para os empresários, enfim. Bom, essa questão da energia renovável, ela é muito importante, que nós tenhamos outras fontes de energia, que não só uma ou só duas, E incentivar isso também é importante. Nesse projeto do deputado, ele inclusive propõe que haja incentivos, que quem investir nisso, a empresa que investir, ela tenha aí talvez um abatimento no imposto, que tenha alguma fórmula de compensação para essas empresas que investirem nessa energia renovável, o que eu acho muito importante. Há alguns anos, não sei mais quando, acho que 2010, eu fiz uma viagem com o então governador Luiz Henrique para a Áustria, e lá nós já fomos visitar essa fonte, uma fonte de energia renovável, porque a Áustria é um dos países que mais investe nesse tipo de energia, e eles faziam a energia com os dejetos de suínos e de biodigestor. Isso. Então, eu acho que já vimos essa iniciativa em outros países há muito tempo, E nós precisamos incentivar isso aqui também, e a Assembleia é um catalisador para que isso aconteça. O projeto fala o Piara, em geração distribuída de energia, que é aquela do pequeno produtor de energia, Isso. Isso é interessante, para descentralizar a energia, para desonerar o Estado, enfim. Não, a gente tem muitas dessas produções, das pequenas centrais elétricas aqui em Santa Catarina. A gente está vivendo um momento, inclusive, de competição na própria na geração de energia. A Celesc entrando nesse mercado, mas tem duas questões nesse projeto que eu gostaria de entrar, que não é sobre energia. Primeiro, Thiago Morastoni passou um mês na Assembleia Legislativa como suplente, numa licença da deputada Paulinha, justamente para prestigiar o suplente do seu partido. E a gente vê que em um mês de mandato, que muita gente acha que não serve para muita coisa, que é só para aparecer, para te fazer um discurso, não, apresenta um projeto meritório. E para todo mundo que passa por ali e consegue participar desses rodízios, traz uma ideia nova, traz um drama da sua região, traz um assunto relevante para a pauta. E aí o projeto, o Thiago Morastoni já deixou a secretaria e o projeto continua andando, continua avançando, continua tramitando e pode resultar numa legislação. O outro ponto que eu queria chamar a atenção é a participação da Comissão de Constituição e Justiça, que é quem analisa a legalidade dos temas. Porque um projeto desse é um projeto que tem muita chance de chocar com legislação federal, com questões de agência reguladora, são temas muito de legislação federal. E a Comissão de Constituição e Justiça fez o atestado de que não, ele não se mete em atribuições federais, regulamenta atividades aqui no Estado e é pertinente de continuar tramitando. Então, é a Assembleia funcionando como um todo, no mérito e na forma e na atuação dos parlamentares. Então, me chama muita atenção isso. E é importante destacar, complementando o que o Piara falou, que depois da CCJ, ele vai passar por todas as comissões, são várias comissões: Finanças, Trabalho e Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Karina, o Estado já tem um programa nesse sentido, para
para estimular outras alternativas energéticas. Como é que você avalia? Onde é que você acha que, na tua avaliação, está o principal déficit do Estado? No interior? Qual algum setor específico que precisa de mais atenção do Estado? Olha, eu acho que o Estado ele deve incentivar como um todo. Nós temos especificações diferentes, né? O Estado é muito grande e a gente sabe que tem, por exemplo, no interior, já passamos por grandes dificuldades, os pequenos produtores de ter uma geração de energia, inclusive foi daí que nasceram aí algumas cooperativas que a gente de vive muito eletrificação. isso no Sul, né? Isso. Vive muito essa realidade da cooperativa no Sul. Isso. Então, os próprios produtores lá atrás, que não tinham esse atendimento, se uniram em cooperativas de eletrificação, que foi uma evolução para a questão rural. Então, acho que o governo está se apercebendo disso e esse projeto do Thiago Morassoni vem de encontro àquilo que é também crescimento e desenvolvimento para o Estado, né? Tanto que ele fala aqui em fontes renováveis, solar, eólica e biomassa. Biomassa é aquela que eu me referia, que inclui também a questão de gerar a energia a partir dos resíduos, né? Tanto de vegetais quanto dos resíduos de animais. Então, acho que isso tudo contribui, inclusive, para o meio ambiente, né? Vai gerar energia com algo que, em tese, iria poluir. Acho que tudo isso contribui de uma forma geral, assim. A gente percebe que aqui em Santa Catarina tem todas as condições de atuar essa produção de energia por biomassa, com todo o setor produtivo, no agronegócio, vivendo isso no oeste. Vento, não precisa nem falar, né? A gente aqui no litoral, vento... Não precisa nem estocar, né? Já dá até para estocar. E solar. Solar, todas essas energias que anos atrás a gente via como questões do futuro, hoje são questões do presente, né? A gente está vendo o quanto é importante a energia solar. Hoje é um fator extremamente importante no sistema elétrico brasileiro. Ela ajuda muito, ela já tem um peso fundamental e a gente tem, quanto mais tiver regulamentações que ajudem a avançar e a dar incentivos para essas ter alternativas, né? É. Alternativas, porque se não tem a eólica, se o vento parou, aí pode ter o sol. Se não tem o sol, tem a biomassa. Então, são alternativas, né? E esse programa, esse projeto, ele tem conexão forte com um programa já lançado pelo governo do Estado, que é o Plano Estadual da Economia Verde, né? Lançado, inclusive, ali no Centro Integrado de Cultura, né, Karina? Sim, sim. Então, é daquilo que a gente estava falando, né? Que o governo realmente está conseguindo também alavancar essa questão da energia no Estado. E aí vem a questão da necessidade de integrar as ideias, né? Tem uma ideia na Assembleia Legislativa com esse foco, tem uma ideia no governo do Estado com esse... Trabalhar as convergências, né? Porque a gente tem hoje uma Secretaria de Meio Ambiente e Economia Verde que a gente não tinha. Era uma secretaria executiva dentro de uma secretaria maior. Hoje tem a secretaria, inclusive olhando para essas questões de economia verde, não apenas de meio ambiente. A Assembleia também tem a sua comissão de meio ambiente que se fortaleceu muito nos últimos anos com a atuação, especialmente do deputado Marquito. Então, também buscar o que está acontecendo e convergir para não ficar cada um falando uma coisa. Né? O projeto fala também, o deputado fala também em aumentar a autonomia energética dos municípios e diminuição de custos. Né? É um projeto, é um assunto, aliás, que tem vários fatores, vários vieses, né? Tem a questão da preservação ambiental também, né? É importante discutir isso no país, né? A questão da não é nem só em Santa Catarina. A questão da preservação ambiental, ela está meio que, como a gente falou, ela meio que esse projeto, essas fontes de energia renováveis também tem a ver com a questão ambiental. E como o Piara falou, nós temos hoje a Secretaria do Meio Ambiente. Veja bem, essa questão de que o meio ambiente não deve ser discutido, que isso é uma bobagem, que isso não tem que entrar na pauta, a gente tem que mudar essa mentalidade. Né? E o governo está fazendo isso, está fazendo o papel dele, trouxe uma secretaria para discutir isso, está contribuindo com energia renovável. Então, essa questão da Assembleia do Meio Ambiente, o deputado Marquito tem atuado muito forte nisso. Então, para o desenvolvimento, é o desenvolvimento com o meio ambiente sobrevivendo, e isso também é muito importante, né? Acho que sem radicalismos, não pode isso. Nada, nem pode tudo. É o equilíbrio, tem que ter bom senso, porque preservar também é uma questão econômica. Né? Com certeza. Agora, onde é que vocês acham que o calo aperta mais?
para o investidor pensar de uma forma mais prioritária, de uma forma mais assertiva nessa questão da transição energética, na questão econômica, no dinheiro, ou na questão ambiental? Ou as duas coisas se confundem? Mas aí entra também o governo, e eu acho que tudo aquilo que é ecologicamente correto e que consegue contribuir para preservar um pouco e que consegue contribuir para que o desenvolvimento venha em equilíbrio com o meio ambiente é válido. E entra o governo também, como nesse projeto, para oferecer um incentivo a esse investidor ou a essa pessoa que optar por uma energia renovável ou para um consumidor que na sua casa tem uma captação de água e que ele reaproveita aquela água, ou uma energia solar. Eu acho que essas pessoas que investem também deveriam ter algum tipo de incentivo. Sabe? Para quem a questão de incentivar a reciclagem do lixo, acho que isso tudo deveria entrar num certo incentivo para que as pessoas aumentem esse tipo de prática. Acho sabe? que a consciência ambiental ela é muito importante, mas também é muito importante que as pessoas vejam o resultado disso. Isso, né? E que tenha uma compensação. Por exemplo, a ideia de manter a floresta em pé tem que ser algo que remunere quem mantém a floresta em pé. É o cerne de uma nova economia, de uma economia verde, como diz o nome da secretaria, crédito de carbono, que a gente tem que avançar. A gente vai ter a COP30 em Belém do Pará, agora em novembro, que vão poder discutir isso, inclusive com comitivas da Assembleia Legislativa e da FECAM, Federação Catarinense de Municípios, e vai para a ponta, assim, a gente percebe hoje no dia a dia, principalmente aqui em Florianópolis, a quantidade de motoristas de Uber aderindo ao carro elétrico, porque isso dá uma economia de combustível que compensa o que ele vai gastar com a compra do carro e tem dado resultado. Ser ecológico, ser ambientalmente sustentável, dá dinheiro, dá recurso. Tem que todo mundo achar a forma de ou com incentivos, ou com conscientização, mostrar que isso não é uma utopia, né? Eu lembro que na eleição de 2018, Marina Silva, então candidata, foi recebida na Fiesc e ela dizia que se o produtor que não se adaptasse às questões ambientais ia ter dificuldade de vender para a Europa, por exemplo. Então aí acaba um descuido aqui, acaba gerando um prejuízo ali na frente. O Estado não está numa ilha, né? Ela é globalizado. É globalizado, né? É o que o Piara falou. Agora, essa questão voltando à questão da geração distribuída de energia, é interessante porque ela permite que consumidores, empresas e órgãos públicos, inclusive pequenos consumidores, produzam a sua própria energia e injetando o excedente na rede de distribuição, né? Muito pouca gente faz isso, né? E esse projeto tem esse mérito de estimular esse tipo de iniciativa, né, Karina? Uhum. E aí acho que vai na linha do que a Karina falou. Qual é o incentivo para a pessoa colocar energia solar na sua casa? Tem um ganho de custo, tem um custo e tem um ganho mensal, mas desconto do imposto, alguma coisa. Se ela conseguir, além de tudo, um incentivo, porque ela vai pegar a energia excedente dela, vai para a rede, isso pode se tornar um ativo para ela. Exatamente. Então é esse tipo de coisa, é o dia a dia melhorando porque aderiu-se a uma solução mais sustentável. Na realidade, é um incentivo para que ela faça isso e também uma conscientização em relação aos benefícios que ela vai poder ter, né? Com certeza. E a sociedade também em segundo plano. Porque aí, essa é uma forma de indiretamente incentivar a sociedade a aderir isso. Até as pessoas que hoje não se preocupam com essa questão vão estar preocupadas porque também vai mexer no bolso, vai melhorar o bolso. E eu acho que tem que ter essas duas pontas. Acho que o Estado tem que incentivar de alguma forma, tanto a economia quanto a instalação de fontes renováveis já no próprio consumidor. E eu acho que isso compensar é importante, sabe? Então, eu defendo muito que haja sempre uma compensação para que essas pessoas possam aderir cada vez mais. Certo. O tempo do primeiro bloco já acabou, Karina e o Piara, e no próximo bloco a gente começa falando sobre o projeto do Governo do Estado, aprovado pelo plenário da Assembleia, que reorganiza administrativamente o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Tem várias mudanças, a gente vai explicar para vocês no próximo bloco. A gente já volta.
Estamos de volta com o Política em Foco. Obrigado por sua companhia. Converso hoje com os jornalistas, meus colegas do Piara Boschi, do piara.net, e Karina Manarim, do carinamanarim.com.br. A gente começa esse segundo bloco falando sobre o projeto aprovado, o projeto do Governo do Estado, aprovado pela Assembleia Legislativa, pelo plenário da Assembleia, que faz uma reorganização administrativa do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. São vários ajustes, várias mudanças. Eu começo conversando com a Karina sobre a criação de dois bombeiros regionais, duas unidades regionais do Corpo de Bombeiros, uma em Blumenau e uma em Criciúma, tua região. O objetivo dessa reorganização é justamente atender melhor as regiões, as demandas de cada região. O Corpo de Bombeiros fez uma análise de como é que ele estava estruturado e como ele poderia atender melhor a população. Eu queria uma avaliação tua inicial sobre a criação dessas duas unidades regionais, especialmente em Criciúma. Bom, esse projeto como um todo é positivo, até porque ele foi construído a várias mãos e reivindicações também vindas dos próprios bombeiros, né? Então, eu acredito que eu sou muito a favor dessa questão de descentralização, como nós já falamos por aqui em alguns outros programas, porque sempre que você descentraliza, você consegue ouvir melhor aquela região e consegue trazer soluções melhores. Então, acredito que a criação dessas duas estruturas novas no Sul, essa a que você se refere, que é no Sul, é uma evolução para a questão do trabalho dos bombeiros, o aperfeiçoamento do trabalho dos bombeiros, né, que foi aprovado nesse projeto, e essa estrutura lá no Sul, com certeza, vai atender melhor aquela população. Inclusive tem ouvidoria, né, se eu não estou enganado, tem uma ouvidoria também. Corregedoria e ouvidoria. Isso, então acho que essa estrutura vai trazer melhor serviço dos próprios bombeiros, né, e atendimento à população através dessa ouvidoria e dessa corregedoria. O Corpo de Bombeiros, eu acho que é praticamente unânime isso, é uma das instituições mais bem avaliadas do país e em Santa Catarina não é diferente, né? Como é que você avalia inicialmente esse projeto que faz essa reorganização administrativa? Eu acho que, primeiro, que o Corpo de Bombeiros sempre tem essa estima junto à população. O Corpo de Bombeiros é quem chega em momentos de muita necessidade, né? E a população se sente muito atingida. Aqui em Santa Catarina a gente tem a questão do bombeiro militar e do bombeiro voluntário, que também é muito forte. A Assembleia sempre tenta equacionar a questão da necessidade de ter um bombeiro militar organizado e em plena atividade e respeitar a questão cultural do bombeiro voluntário. E vejo esse projeto estruturante dos bombeiros militares como uma reorganização, é um momento de reorganização aqui no Estado em diversas áreas da segurança pública, né? Então, essa regionalização, a gente também vê internamente, no setor de projeto da Assembleia, a Polícia Civil também criou, melhorou a distribuição da sua administração, criando também um núcleo para o sul do Estado, que antes era um núcleo para todo o litoral, e criou um específico para o sul do Estado. Então, eu vejo com os bombeiros um movimento semelhante de organização, até pelo fato de estarem convivendo, mas as forças estarem mais integradas, a gente percebe essa movimentação. E acho que é o tipo de questão que a gente viveu em Santa Catarina outros momentos de descentralização administrativa, especialmente aqueles governos do Luiz Henrique da Silveira, com muito foco numa estrutura única que juntasse todo mundo. E agora o que eu vejo é o seguinte: o governo está se especializando regionalmente, sem criar essa figura de um todo-poderoso secretário regional, mas fortalecendo as suas estruturas de administração regional. Eu acho que isso é relevante, Garotti. Karina, um outro ponto interessante e relevante que dá para a gente destacar no projeto é a redistribuição de cargos para permitir uma promoção mais, digamos, mais fluida dentro da corporação e uma adaptação à Lei Orgânica Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares, que, na prática, cria um serviço especializado. Santa Catarina era o único estado do país que não tinha esse serviço especializado. Talvez seja o ponto mais polêmico do projeto, que vai permitir que praças passem a oficiais, sejam promovidos a oficiais como diretamente. Que vai ser essa promoção? Ainda não há um detalhamento sobre como isso vai ser, só que sabe-se, por exemplo, que eles vão passar a oficiais
só não vão poder desempenhar algumas funções específicas, como comandar um quartel, por exemplo, do Corpo de Bombeiros e outras funções. Eles vão passar a desempenhar outras atividades, mas é uma novidade Por exemplo, que tipo de importante atividade? no Corpo de Bombeiros. E outra que eles alegam que vai melhorar a questão operacional são o início das atividades dos 650 bombeiros voluntários, que também já foi aprovado pela Assembleia. Então, em princípio, para a população, a questão operacional vai ser positiva, né, Karina? Para a população, com certeza será positiva. Existem alguns ruídos que eu não consegui entender nessa questão de como que de praça vai para oficial. Provavelmente deve ter aí algum tipo de planejamento, interno. Um processo, né? Como se fosse mais ou menos como um plano de carreira, talvez, que eu acho que é importante, porque quando você entra num emprego, numa corporação, você tem que ter uma expectativa de crescimento, né? Eu vou ver se tem... E se eles estão proporcionando isso, então acho que é positivo e acho que para a população também porque aquele bombeiro que vai estar nessa função e tem essa expectativa de crescimento, ele também vai prestar um bom serviço, né? Porque à medida que ele presta um bom serviço, ele também cresce dentro da corporação. Então, acho que isso é bem importante. Eu vou ver se tem algum supermercado aqui perto do estúdio para comprar pipoca, porque eu quero ver essa polêmica. Eu quero ver essa polêmica aí, porque mexe com questões institucionais, questões culturais, relação praças e oficiais, a similaridade com a corporação da Polícia Militar, que depois pode pleitear. Eu estou curioso. Eu confesso que eu não olhei o projeto no detalhe, né? É o detalhe, mas eu estou bastante curioso com o que vem por aí, porque a tendência de gerar uma polêmica, e sempre que mexe com praça e oficial, nas corporações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, a gente tem polêmicas, a gente tem, em alguns momentos, até rivalidades. Estou bastante curioso. Internamente, esse assunto é tratado dessa forma, né? Sabe-se que... Como um ponto polêmico. Que é como um ponto polêmico, mas há uma avaliação também positiva, justamente, primeiro, porque era realmente uma questão que não se alinha. O Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina não estava alinhado ainda à Lei Orgânica Nacional, era o único estado da corporação que não tinha isso, e em função também dessa redistribuição permitia, né, a redistribuição de vagas dentro da corporação para uma melhor promoção mais rápida de quem já está lá. Agora, outro dado interessante é a criação do Batalhão de Busca e Salvamento, que hoje é só o GBS, é um grupo de busca e salvamento. Vai permitir mais investimentos nessa área. A gente tem uma costa grande, são cerca de 530 quilômetros, mas não só a costa, né? Em operações de combate a incêndio, de salvamento, busca, né, busca de pessoas que enfim, se perdem e tal. Em operações de ocorrências complexas mesmo, né? Esse é um dado interessante, né, Piara, porque o Corpo de Bombeiros consegue estruturar ainda melhor para atender ocorrências de maior porte, consegue ter mais visibilidade em todo o litoral. Estão previstos investimentos em embarcações mais robustas e com mais tecnológicas, enfim. Né? Um estado turístico como o nosso, com o litoral que a gente tem, com a demanda de turismo que a gente tem, com o turismo de aventura que a gente tem, a gente precisa ter esse tipo de estrutura muito consolidada, muito organizada, respostas muito rápidas. A gente já tem. Estruturar ainda melhor para avançar ainda mais. A gente vê o trabalho de resgate das nossas equipes do Corpo de Bombeiros quando tem questões de naufrágio, quando um grupo de turistas sobe um morro e se perde, quando o coach leva as pessoas para tem que levar em consideração. Eles vão lá e atuam, né? Piara, mas também tem que levar em consideração que isso também acontece porque nós temos mudanças climáticas bruscas aqui no estado. Talvez alguém foi fazer uma trilha, caiu uma chuva, então nós temos que considerar isso também, sim, né? Não, a gente tem trilhas, a gente tem e a gente tem lugares que despertam esse interesse, né? Muita gente sobe o Cambirela. Sim. Lá em Joinville tinha um outro ponto também que muitas vezes
dar alguma virada do tempo, alguma coisa, e a gente percebe que a gente está sempre as nossas equipes muito prontas para fazer o resgate, que é uma função do Estado, a gente tem que resgatar as pessoas e tem que estar pronto para isso, e quanto mais estruturado, melhor. Sem contar as enchentes que vira e mexe ocorrem em Santa Catarina e que exigem essa resposta rápida, como o Piara falou, né? Lembrando que o Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina é reconhecido no país todo, inclusive presta, eventualmente, manda, né, efetivo para outras regiões em caso de ocorrências semelhantes, né? Sim, aconteceu isso em Mariana, em Minas, enfim, vários exemplos a gente pode falar. No Rio Grande do Sul? Foram enviados para auxílio das queimadas na Amazônia, no governo Moisés também, nosso Corpo de Bombeiros sempre muito atento. Sim, nesse sentido, esse projeto tem que ser visto com bastante otimismo. Tem que ser enaltecido. Né? Tem que ser enaltecido, né, Karina? Com certeza. Nesse ponto de vista, assim, fora o ponto que o Piara vai pegar pipoca, né, que deve ser polêmico, eu acho que, no geral, o projeto é positivo, até porque vai atender melhor a população. Agora, no frigir dos ovos, segundo a corporação, depois de todas esses ajustes, essas mudanças implementadas com os militares temporários, já 660 militares temporários em atividade, com mais esse serviço, esse grupo novo que vai ser criado para atender a Lei Orgânica Nacional, a gente vai ter mais ou menos 5 mil, segundo as contas dos bombeiros militares, 5 mil homens e mulheres em atividade no Estado. A gente não vai mais falar em déficit, né? No que normalmente se fala, inclusive a gente acompanhou, o Piara acompanhou, a Karina também, recentemente, mobilizações de aprovados em concursos pedindo para ser chamados pelo governo do Estado, né? Tanto no governo Moisés quanto no governo atual. Então a gente vai estar com um efetivo completo, digamos assim, para atender o Estado inteiro. Manter o efetivo é sempre um grande desafio dos governos, né? Muitas vezes a gente viu grandes reposições de contingente nas áreas de segurança que só empatavam as saídas, né? As aposentadorias. E eu acredito que essa questão do militar temporário, que foi regulamentado, aprovado em legislação na Assembleia Legislativa recentemente, e regulamentado no governo do Estado também, ela pode ser uma forma de suprir mais rapidamente esses efetivos sem precarizar, porque tem todo um treinamento também. Então, talvez a gente vai ver funcionar na prática agora, mas a gente percebe-se um grande investimento em reposição dos efetivos e esse auxílio do militar temporário, que também pode ser uma fonte de manter os efetivos no padrão que deveriam estar. A gente sabe que sempre precisa mais e que muitas vezes a gente ficou sem conseguir repor por 2, 3 governos e a gente tem tido uma estabilidade maior ultimamente. O Piara e Karina, dá tempo ainda de a gente falar sobre um projeto aprovado pela Assembleia também, do deputado Sérgio Guimarães, que fala da manobra de Heimlich, né, que tem sido muito comentado ultimamente. A gente tem visto muitos casos, são casos frequentes de pessoas das forças de segurança, policiais militares, ou bombeiros militares e até mesmo civis. A gente viu agora, até pouco tempo, um estudante de 14 anos salvando um primo, executando a manobra, né, para desobstruir as vias aéreas. É importante que o que o projeto diz, o deputado? Ele prevê que bares e restaurantes coloquem cartazes alertando sobre como deve ser feita essa manobra e colocando os telefones do 193 e 190 para que as pessoas possam chamar rapidamente um socorro. A manobra é aquela que aperta a barriga? Isso, para forçar a desobstrução das vias aéreas quando a pessoa está engasgada. Né? Importante nesse caso é a informação. Né? Acho importante que as pessoas tenham informação. Uma questão de informação mesmo, esse projeto, né? Porque existe a manobra, inclusive vejo muitas pessoas que estão aprendendo por vontade própria de saber mesmo, porque parece que não, mas é comum que isso aconteça. Às vezes é um detalhe que salva uma vida. Né? E é um detalhe que salva uma vida, né? Eu fico pensando no autor dessa manobra lá nos anos 70, criar algo que
Antigamente se pensava que era coração ou qualquer outro tipo de causa e era alguém que se engasgou, né, que é comum e que acabava até por vezes perdendo a vida e alguém se atentar a isso e criar, né? Olha o serviço que essa pessoa deixou também, né? Sim, inclusive um desses estudantes, esse estudante que eu comentei que salvou a vida do primo, ele disse que viu numa reportagem da TV e Ó, a prestou importância atenção. da divulgação. Importante a informação, a divulgação. Esse caso é importante, projeto do deputado Sérgio Guimarães. E o nosso tempo acabou. Agradeço a companhia de vocês no Política em Foco, agradeço a participação do Piara Boschi e da Karina Manarim, meus colegas jornalistas. Até a próxima.